Então abra a tua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. E o tema da mensagem é chamados para ser servos. Chamados para ser servos. E o texto da epístola que Paulo escreveu à igreja de Roma diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar ao nosso Deus para que a gente possa entender o que Deus tem a falar conosco nessa noite. Oremos ao Senhor Deus do universo agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Redentor que vive, glória desta igreja, glória da nossa família, glória da nossa vida. Aqui estamos nós agora prontos para ouvir a Tua voz, para nos submetermos à Tua soberana vontade, prontos para entendermos o Teu ensinamento, para que nós possamos servir ao Senhor da maneira que o Senhor quer ser servido, e não da maneira que muitas das vezes nós queremos servir. Estamos aqui prontos, Senhor Deus, para receber o alimento sólido, a palavra predestinada de sabedoria, para receber o alimento da alma, o alimento do Espírito. Fala-no conosco, Senhor, nessa noite. Usa esse teu pastor, esse teu servo, para proclamar a tua palavra com sabedoria, com unção, com ousadia, com intrepidez, mas acima de tudo, com a mais absoluta verdade que ela requer. Porque só assim o teu nome é glorificado, só assim o Senhor Jesus é exaltado, e somente assim a tua igreja cresce espiritualmente. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos aqueles que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Irmãos amados, Igreja Santa de Jesus Cristo, todos nós já entendemos a predestinação para a salvação. Há um povo neste mundo que Deus predestinou para a salvação, aqueles que foram criados antes da fundação do mundo, a sua imagem, a sua semelhança, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus, estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E esses que Deus predestinou, o pecado de Adão fez o quê? Matou. Mas como Deus predestinou para a salvação, não tem pecado, não tem diabo, não tem demônio, não tem inferno que possa interferir nos planos de Deus. Você lembra que Jó disse para o Senhor: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Por isso, Deus envia o seu Filho, gerado no ventre de uma virgem, para morrer numa cruz, para salvar aqueles que ele predestinou. Nenhum predestinado se perde. Nenhum predestinado vai para o inferno. Nenhum predestinado tem a mínima possibilidade de morrer eternamente. Todos serão salvos. Por isso que ele diz aqui, aos que predestinou, a esses também chamou. E a esses a quem ele chamou, também justificou, também tornou justos. E a esses a quem ele tornou justos, também glorificou. Tudo isso Deus fez. Isso é maravilhoso, isso é espetacular. Mas será que é só isso? Será que Deus nos predestinou
pecado de Adão nos matou, Deus nos deu vida outra vez, Deus nos chama, Deus nos justifica, Deus nos glorifica, para a gente sair por aí gritando, aleluia, glória a Deus, olha, eu sou um eleito, eu sou um predestinado, o Senhor me deu vida, eu estava morto, Ele me deu vida outra vez, agora não há mais condenação para mim, agora eu estou garantido para viver eternamente com Deus. Será que é só para isso que Deus nos predestinou? Não, claro, é evidente que não. Todos nós que somos predestinados por Deus, temos uma chamada divina para viver uma vida de santidade, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Muitos de nós têm uma chamada específica. Por exemplo, Deus me chamou para ser líder do ministério, para ser um pastor, para ser um pregador. Outros são chamados para fazerem parte de um louvor, para serem professores, professoras da escolinha, né? Gente que é chamada por Deus, depois de receber vida, para ajudar de alguma forma, direta ou indireta, a sua obra, a sua igreja. Agora, todos nós temos que ter absoluta consciência de que depois que Deus nos chamou, nos justificou, nos glorificou, Ele nos confiou uma grande responsabilidade em relação à sua obra. Todos nós temos uma responsabilidade muito grande em relação à obra de Deus aqui nessa terra. Então, a partir do momento que Deus te chamou, seja com que chamada tenha sido, seja para que serviço for, Deus requer, Ele não abre mão que você desempenhe essa chamada que Ele te comissionou, que Ele te confiou com esmero, com dedicação, com amor, com zelo, sabe? Com entrega, com sacrifício. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você. Não é apenas receber vida e dizer, oh, glória a Deus, agora eu estou salvo, agora eu estou garantido, agora eu já sei que o meu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Glória a Deus, viva Jesus. Porque tem gente que pensa que porque é um predestinado, ele não tem mais que obedecer a Deus, ele agora vive a sua vida da maneira que quer e sente vontade, que ele não tem mais que se submeter a nenhum senhor. Tem gente que diz, não, isso aí era antes de Deus me chamar, mas agora Paulo diz em Gálatas, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Sim, para a liberdade do pecado. Ele nos libertou de uma escravidão. Hoje nós não somos mais escravos do pecado. Hoje nós somos livres do pecado. Ele nos libertou do jugo pesado da lei. Mas Ele não abre mão da nossa obediência. Ele não abre mão do nosso serviço. Por isso, irmãos, não basta apenas possuir santificação. Não basta apenas você pegar a tua Bíblia e ler todos os dias. Não, é necessário muito mais do que isso. É necessário que você possua uma grande determinação para você poder realizar a obra de Deus da maneira que Deus quer que você realize. Tem que ter uma grande determinação. Quantos que têm falhado no cumprimento das suas funções, exatamente porque falta essa determinação. A pessoa não entende que ela tem uma chamada de servo. O servo tem que servir. Por exemplo, para a gente entender como a coisa é séria, abre em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Todos acharam? Presta atenção nisso aqui. Nós somos o Israel de Deus hoje, a igreja é o Israel de Deus hoje, formada por quem? Judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus, né? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Isso é uma pergunta. Está aqui, ó. Aí eu pergunto, quem é que serve a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma? De todo o seu sentimento? Quem é?
Sim, mas o servo que tem o quê? Determinação. Por quê? Olha, isso serve, não é só para a obra de Deus, não. Isso serve para a tua vida secular, para a tua profissão, para o teu comércio, para o teu trabalho. Por quê? Porque quando se tem determinação, não há barreiras. Quando você é uma pessoa determinada, você não aceita empecilhos. O difícil se torna fácil. O impossível se torna possível. O longe se torna perto. Quando se tem determinação. Quando não se tem determinação, tudo é motivo para a pessoa parar. Uma pedrinha desse tamanho, ela já imagina que é uma muralha de Jericó. Uma distanciazinha daqui para Calcaia, o cara já acha que é como se fosse para o Japão. Porque não tem determinação. Então, uma pessoa que tem determinação, ela pode até dizer, olha, eu não quero fazer, eu não quero servir, mas ela jamais pode dizer, eu não posso. Porque quem tem determinação, meu irmão, sempre diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Pergunta o teu irmão aí, você tem sido uma pessoa determinada? Você tem sido determinado? Por que a gente lê a Bíblia ou ouve uma pregação, por exemplo, a história de José no Egito? É porque às vezes a gente não para pensar que José chegou aonde chegou porque foi um homem o quê? Determinado. Ele disse, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, eu vou ser obediente a Deus. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, pode me prender, pode me jogar dentro da prisão, pode fazer o que quiserem fazer comigo, pode me caluniar, pode me injuriar, eu vou permanecer fiel a Deus. Que determinação. Se José não fosse um homem determinado, olha, só em ser vendido pelos irmãos já era motivo para ele deixar de crer. Não dá não. Eu sempre fui fiel a Deus, nunca pequei, sempre vivendo uma vida reta. Como é que Deus permite que meus irmãos me odeiem, que meus irmãos me vendam como escravo? Como é que Deus permite uma coisa dessa? Não tem gente que por uma coisa pequenininha já desiste da sua caminhada com Deus? Tem ou não tem? Porque falta o quê? Determinação. Olha, em todos os aspectos, a pessoa que não é determinada é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa acomodada. A pessoa que não tem determinação é aquela pessoa que só faz aquilo que lhe é conveniente. Só o que é conveniente fazer. E mesmo assim, quando faz mal feito. Não faz bem feito. Abra em Provérbio. Vamos lá. Provérbio 19. Provérbio 19, versículo 24. Olha só. O que é que diz o sábio Salomão? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Você vê? O cara mete a mão no prato, está ali a comida, mas ele não quer ter o trabalho de levar a comida à boca. Ele quer que alguém ponha na boca. É aquela pessoa que quer ser servo de Deus, mas não quer servir. Quer ser um diácono, mas não quer servir. Não quer fazer visita, não quer evangelizar, não quer ajudar na limpeza da igreja, não quer fazer nada. Não quer receber ordens. Não, quero ser um diácono, mas eu quero me limitar a vir na igreja no dia de culto e olha ele lá, achando que já está fazendo um grande favor para Deus. Esse é o que mete a mão no prato, mas não quer levá-la à boca. Terrível isso aqui, né? Mais adiante, no capítulo 26 de Provérbios, versículo 16, ele diz assim: mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens
que sabem responder bem. Quer dizer, o cara é preguiçoso, mas ele é tão presunçoso que ele se acha aos seus próprios olhos muito mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. É aquela pessoa sempre acha que está certa, ela não aceita repreensão, ela não aceita instrução. Você chama, você ensina, você instrui, mas ela diz, não, eu tenho as minhas convicções, eu acho que eu estou certo. Está aqui, ó. A presunção da pessoa que não quer ter esforço para fazer a coisa como Deus exige que ela faça. Uma pessoa assim não pode aprender, nunca vai aprender, nunca vai crescer. No capítulo 21 de Provérbios, versículo 25, diz assim: o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Olha que coisa impressionante. O preguiçoso morre desejando. Tem gente que morre desejando ter uma casa própria, morre desejando ter um salário melhor, ter uma vida melhor, morar num bairro melhor, ter um automóvel melhor. Tem gente que morre desejando e nunca consegue, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Ele quer que caia do céu. Ele quer que alguém trabalhe por ele. Olha, tem pastores que o que eles mais desejam na vida é ter um ministério de conhecimento, manejar bem a palavra da verdade, mas morrem desejando porque se recusam a mergulhar fundo na Bíblia. Se recusam a ter vida de comunhão com Deus. Então, morrem desejando porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Quer dizer, são aquelas pessoas, irmãos, que só desejam os frutos. O cara deseja o fruto, ele quer chegar na mangueira e tirar a manga. Ele adora a manga. Mas ele não quer ter o trabalho de plantar a semente da manga. Ah, não, eu gosto muito de manga, mas eu vou ter que arar essa terra, eu vou ter que plantar, cuidar da terra, aguar, combater as pragas para não destruir a plantinha quando está nascendo, esperar não sei quantos anos para um dia eu colher o fruto. Ah, não, eu prefiro ficar sem manga. Esse é o preguiçoso, irmãos. Esse é o preguiçoso, né? Então, deseja o fruto, mas detesta o trabalho que requer para que o fruto seja produzido. Então, isso, quando se trata da obra de Deus, leva a um serviço relaxado, a ser um servo relapso. Essa pessoa não vai para lugar nenhum, absolutamente nenhum. O profeta Jeremias, um pouco à frente, capítulo 48, versículo 10. Eu estou falando pela vertente espiritual, mas isso aqui serve para a tua vida lá fora. No teu trabalho, na tua empresa, no teu comércio, na tua vida profissional. Isso aqui serve para tudo, irmão. Então olha só. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Quer dizer, quem faz a obra de Deus relaxadamente, Deus está dizendo que ele é o quê? Maldito. Maldito. Por isso que eu digo para você, tanto na obra de Deus, como na tua vida secular, irmãos, nunca faça nada relaxadamente. Se você tiver que acordar cedo, acorde cedo. Se tiver que dormir tarde, durma tarde. Trabalhe às 8 horas do dia. Não seja um preguiçoso. Não se limite a trabalhar 2, 3 horas no dia e depois ir para casa ficar deitado no sofá. Porque você nunca vai conseguir conquistar os teus sonhos. Se tiver que limpar o banheiro, mandaram você limpar o banheiro, seja na igreja, seja numa empresa. Olhe, limpe de uma maneira que ninguém possa fazer melhor do que você fez. Eu sempre fiz isso na minha vida secular. Eu fui servente de fábrica. Quando dizia, Magno, pega uma vassoura, limpa aquela parte ali do galpão. Olha, eu limpava e duvido que alguém limpasse melhor do que eu. E isso todo mundo observava.
todo mundo via, sem reclamar, sem me maldizer, fazendo bem feito, limpando bem limpinho, sabe, com esmero, olhando, pronto, agora está bem limpo. Quando meu chefe passava aqui e olhava, ele via. Ele via. Eu colhi frutos dessa semente plantada. Viu? Então nunca faça nada relaxadamente. Se você é um diácono, um ministro, se você participa de um louvor, olha, desempenhe a tua função da melhor maneira possível, por favor. Não desenvolva a função para a qual Deus te designou de uma forma relaxada. Não faça isso. Você tem que ter compromisso com a obra. Você tem que ter compromisso com o horário de chegar na igreja. Como é que eu sou membro do corpo de Cristo? Como é que eu sou um diácono, um ministro, um músico, um cantor, uma professora da escolinha, qualquer coisa, e não tenho compromisso com o horário do culto? Como é que é possível isso aqui? Pergunte a uma pessoa qualquer. Vou perguntar aqui. Quem aqui trabalha em qualquer empresa? Não importa a empresa. Trabalha numa empresa. Tem uma empresa que você trabalha para ela. Que hora você pega no trabalho, André? 11 da manhã? Trabalha até que horas? Até as 17. Só um turno, né? Corrido, né? Um turno corrido. Pega às 11. Tu chega lá assim, meio-dia mais ou menos, né? Chega 10h30, mas não é 11. Chega 10h30. Se eu perguntar a qualquer uma aqui, todo mundo vai responder isso. Não vai ter uma aqui que diga, não, eu chego meia hora depois. Ora, se nós servimos assim a um patrão, a uma empresa, e a Deus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que é digno do nosso serviço, por que nós não fazemos o mesmo? Por que às vezes, dia de domingo, não tem motivo de dizer que saiu do trabalho, que pegou engarrafamento, não sei o que, não tem esse motivo. O culto começa às 9, da 9h30 o pastor está começando a pregar e está chegando gente da igreja. Vê se a pessoa faz isso no trabalho dela. Então uma pessoa que faz isso, ela está servindo a Deus relaxadamente. Você não pode, por exemplo, ter brincadeiras na hora do culto. Ficar de conversinha para um, conversinha para outro. Você trabalha na tua empresa, você tem um chefe, um gerente, um supervisor. Você não fica na hora do trabalho falando assuntos que não têm a ver com o trabalho. Mas quantas vezes na igreja, né? De repente o pastor tem que chamar a atenção, que está na hora do culto ou na hora do louvor, e a pessoa está conversando com outro. Ou um assunto que não tem nada a ver com aquele momento ali. Então você tem que ter cuidado com a tua maneira de vestir. André, dá para você ir trabalhar no teu emprego lá? Você trabalha onde? Num banco? Dá para você ir trabalhar, por exemplo, de sandália, camiseta sem manga, por causa do calor, tranquilão? Hã? De jeito nenhum. É mesmo, rapaz. Tem que estar bem vestido. E pro culto a Deus, hein? E pro culto a Deus. Como é que a gente tem que estar? Tem que ter cuidado com essas coisas. Então, quando você começa a observar todas essas coisas, isso vai fazer você evitar de fazer a obra de Deus relaxadamente. Tudo isso evita. Há muita gente na obra de Deus, irmãos, que estão fazendo para Deus apenas aquilo que lhe é conveniente, apenas aquilo que não lhe requer nenhum esforço, que não lhe requer nenhum sacrifício. Ora, servir a Deus dessa maneira é dar as sobras para Deus. É dar as sobras para Deus. Deus não recebe sobras. Deus não aceita sobras. Quem serve a Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, ele sente prazer em servir,
ele sente prazer em fazer o melhor para Deus, ele não oferece sobra para Deus. Tem um exemplo que eu já dei aqui em uma certa ocasião. Um dia, Davi, o rei Davi, recebeu de Deus uma ordem. Deus disse: Davi, eu quero que você levante um altar para mim na terra de um jebuseu chamado Araúna. Eu quero que você faça exatamente lá um altar de sacrifício para mim. Ali eu vou ser adorado, ali vão se apresentar oferta de sacrifício para mim. Foi a ordem que Davi recebeu. Deixa eu mostrar isso aqui. 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 em diante. Pronto? Todos acharam? Então diz assim: naquele mesmo dia, veio Gade ter com Davi. Gade era um profeta. Veio ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. A eira era um sítio, a terra que Araúna possuía. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Quer dizer que Davi tinha consciência de que quando o profeta de Deus falava, Deus estava falando. Você já notou como é difícil hoje o pastor falar e as pessoas levarem a sério? Para muita gente é apenas o homem que está falando. Não é Deus que está falando. Davi subiu, foi executar, segundo a palavra de Gade. Não, esse homem é um profeta de Deus. Se ele está falando comigo é porque Deus mandou ele falar isso. É uma ordem expressa de Deus. Versículo 20. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. Imagina, um simples jebuseu, dono de uma terra, e de repente ele olha e diz: que é isso? O rei vem vindo? E quando o rei se deslocava para algum lugar, ia uma comitiva enorme. E a gente que não acabava mais. Isso é, o rei está vindo, desceu, correu, se inclinou diante do rei, como reverência, e perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Já se colocou na condição de servo do rei. Aí Davi respondeu: para comprar de ti esta eira, quero comprar esta terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então Araúna disse a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Estão aí os bois para o holocausto, os trilhos, a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E completou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Que o Senhor teu Deus te seja favorável. Ah, você veio aqui para comprar? Não, não precisa. De jeito nenhum. Eu dou a terra. Não só a terra, os bois para o sacrifício, todo o material para levantar o altar, tudo que é necessário para o sacrifício a Deus. Toma tudo, tudo eu te dou, rei. E que Deus te seja favorável. Que bênção, hein? Que bênção. Davi disse: graças a Deus. Eu sabia que Deus era comigo. Deus já começou a me abençoar, a partir de agora. Está vendo? Já trouxe até um saco de moedas de ouro aqui e vou voltar com eles para usar noutra coisa, porque Deus já me abençoou. Não, absolutamente não. Leia o versículo 24. Porém, o rei disse a Araúna: não, negativo. Eu vou te comprar pelo devido preço, pelo preço justo, pelo preço que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Não! Você está louco, Araúna?
Jamais eu vou oferecer alguma coisa para Deus que não me custe nada. Que isso? O que eu ofereço para Deus tem que ficar bem patente para Deus que está me custando o meu sacrifício, que está me custando alguma coisa. Irmãos, há muita gente oferecendo a Deus somente aquilo que não lhe custa nada, absolutamente nada. Deus não se agrada de gente assim. Deus não aceita sobras. Pode colocar isso na tua cabeça. Por isso que eu digo e repito sempre aqui na igreja, eu não entendo, irmão Geraldo, André, irmão Carlos, como é que uma pessoa diz que é de Deus, filho amado do Senhor, lavado e remido no sangue do Cordeiro, nascido da semente corruptível, grata porque Jesus morreu por ela na cruz do Calvário, e a pessoa não está no templo terça-feira à noite. Quinta-feira à noite, também não. Domingo de manhã, talvez. Domingo à noite, jamais. Eu não consigo entender isso aqui. Irmãos, isto é a nossa vida. Essa é a nossa chamada. Deus nos chamou para isso. Essa é a minha vocação, essa é a tua vocação. Que coisa há de mais importante nesse mundo do que estarmos aqui agora no culto a Deus? O que existiria de mais importante que me tirasse aqui desse altar? Me diga. Nada, absolutamente nada. Eu digo sempre, isso é como comer e beber. Todos nós temos que comer, temos que beber água, né? Pelo menos 3 litros de água por dia. Isso faz bem ao intestino, aos rins, faz bem à saúde, né? Comer uma comida balanceada, não comer porcaria. Isso é como comer e beber. Se você não come e não bebe, o que acontece com você? Adoece. Você fica doente. Começa a aparecer doença daqui, doença da acolá, né? As coisas vão se deteriorando e pode até levar você à morte. Por isso que de vez em quando você diz, poxa, terça-feira falamos sobre isso, né? Tem aparência de quem vive e está morto. Tem aparência de quem vive e está morto. De repente você vê uma pessoa que parecia bem, né? Parecia espiritual, mas falta culto terça, falta quinta, domingo vem às vezes não vem, vem de manhã, não vem à noite, não vem de manhã, sabe aquela coisa vai e não vem, mas a aparência de que está bem. Um sorriso nos lábios, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor, irmão, firme e forte, aleluia, sou um abençoado, sou um eleito, sou um predestinado. Aí de repente, do dia para a noite, desmorona. E se você não for uma pessoa espiritual, você fica chocado. Você diz, como é que pode isso? O irmão parecia tão bem, a irmã parecia tão forte espiritualmente, como é que do dia para a noite desabou? É aquela coisa. Comer e beber é vital. Se você começa, não almoça, só janta, não toma café da manhã, não bebe água, bebe água, refrigerante, porcaria, tal. Mais cedo ou mais tarde, meu irmão, a doença vai aparecer, teu organismo vai sentir. Então, na vida espiritual, é a mesma coisa, irmão. É a mesma coisa. Fazer a vontade de Deus, ser obediente a Deus, é o alimento do Espírito. Você quer ter uma vida espiritual saudável? Então seja uma pessoa obediente a Deus. Seja uma pessoa que serve a Deus da maneira que Deus quer ser servido. No livro de João, capítulo 4, versículo 34. São palavras de Jesus, hein? Todos acharam? Então lá vai. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
O meu alimento que me mantém forte, saudável, né? É fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Quer dizer que fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, é o alimento do espírito, é o alimento da alma. Uma pessoa que faz a vontade de Deus, uma pessoa que se esmera em servir a Deus, ela é uma pessoa espiritualmente saudável, emocionalmente saudável. Ela está bem emocionalmente. Não tem esse papo de depressão para aqui, depressão para lá. Tá, eu sei, claro, que às vezes a pessoa é atingida por um problema desse devido às lutas da vida, ela não teve estrutura para suportar uma grande luta, não se preparou. Pode ser que aconteça, mas via de regra não acontece. Isso aí é uma exceção, não é a regra. Quem está bem, com a sua saúde espiritual perfeita, meu irmão, não surge doença nenhuma. Não é doença física, eu estou falando doença espiritual. Então vou repetir. Servir a Deus, fazer a vontade de Deus, é alimento espiritual. Quem não se alimenta, meu irmão, enfraquece, perde o brilho. É como aquele sal que Jesus disse se tornou insípido. Não serve mais para nada. Já não serve mais para salgar, já não serve mais para conservar os alimentos. Jesus disse, só serve para ser pisado pelos homens. No templo, quando se fazia as oferendas, então o pessoal trazia os animais, o sacerdote pegava o animal que a pessoa trouxe, levava no altar, sangrava, e o sangue escorria nas escadarias. Aquilo ficava um lodo. Então, quando o sal se tornava insípido, perdeu o sabor, não prestava mais para ser usado para nada, ele jogava ali naquelas escadarias, para as pessoas pisarem e não escorregar. Jesus disse, olha, se você perde o teu brilho, se você perde a tua firmeza espiritual, você é como esse sal, só serve para ser pisado pelos homens. Só serve para ser pisado pelos homens. Vai ser pisado pelos homens. Viu? Eu estava descendo as escadas ali, e Ricardo parou um pouquinho, ficamos conversando uns 3 minutos, e ele falando, ele não sabia que eu ia pregar isso. Nem imaginava, e ele começou a falar coisas que tem tudo a ver com isso aqui. Esse pastor, se eu ver, né? A pessoa relaxa, a pessoa não vai levando a sério as coisas de Deus, por isso tem gente que, quando sai da nossa igreja, é porque quer uma igreja mais light, quer uma coisa mais à vontade, quer um pastor que não cobre, quer um pastor que não exorte, quer ser como o católico, que vai à missa, pode estar nem aí se foi, se não foi, sabe que a turma sai dali, vai beber, vai se prostituir, vai trair a mulher, trair o marido, o padre quer nem tomar ciência disso. Ele falando, a gente falando isso aqui, né? Ele disse, olha, tem uma pessoa que eu conheço, não sei se era o irmão, ou se foi o marido, era de uma igreja, frequentava a igreja, e começou a relaxar. Relaxa daqui, relaxa dacolá. E normalmente quando a pessoa está relaxando, ela não aceita exortação. Ela diz, não, deixa comigo que eu sei o que é que eu estou fazendo. Eu me garanto. Aí ele disse, pastor, esse rapaz trabalhava, não sei se era uma concessionária de automóvel, alguma coisa assim. E em frente, passou a ficar uma moça vendendo Totolec. Aqueles cartões de loteria, né? Aí disse que ele um dia foi comprar o cartão, o Totolec. Aí começou a ter um papo com a moça, e a moça começou a seduzi-lo, e não demorou muito tempo, estava tendo um caso com a moça. Aí caiu em si, disse, que besteira que eu estou fazendo. Não quero mais. Ela disse, querida, agora é tarde. No primeiro dia que nós saímos, eu engravidei. E já estou com o exame aqui, ó. No primeira vez que saiu, era pimba. Já acertou no alvo. Já engravidei. E se você me deixar, eu destruo a tua vida. Vou procurar a tua mulher, vou contar tudo para ela, vou abrir o jogo. Olha, acaba a vida de todo mundo. Olha que situação. Olha a situação. E ele tentando daqui, tentando daquela, tentando salvar o casamento,
com medo da mulher saber, e como é que vai fazer com a mulher grávida, né? Daqui a pouco nasce a criança, olha a confusão formada. Aí ele marca um encontro com ela, para bater um papo, ver se chegava num acordo, né? E a mulher, cada vez chantageando, ele perde a paciência, saca uma peixeira e dá 7 facadas na mulher e mata. E agora está dentro de um presídio, cumprindo pena de mais de 20 anos. Quando que ele imaginava que isso ia acontecer? Nunca. As pessoas nunca imaginam isso. Né? Nunca imaginam. Então, irmãos, servir a Deus, servir ao Senhor Jesus, é uma coisa que traz recompensas. Olha, existe muita gente dentro da igreja de Jesus, dentro da chamada obra de Deus, que não recebe recompensas, irmão Geraldo, porque não serve. Não querem servir. E quando serve, serve mal. Querem servir por conveniência. Você quer ver uma coisa? Amanhã é feriado, né? Quantos que não vão vir amanhã por conveniência? Não. Feriado. Sim, mas é um feriado religioso. É um feriado para quem é espiritual. Os ímpios pegam carona. Eles não têm nada a ver com o ímpio com os feriados da manhã. Mas é um feriado para quem tem visão espiritual. Né? Mas a pessoa que não tem visão espiritual, ela diz, eu vou perder um feriadão. Você vê quantos estão faltando hoje aqui? Tem gente que hoje já pegou o beco. Como diz o cearense, né? Já pegou o beco, já foi para a praia, já foi indo para a fazenda, já foi indo para a casa de um amigo, já foi não sei para onde. E aparece domingo e olha lá. Está nem aí. A Igreja Católica, enquanto isso, está assim, né? Esse é o problema. Só que os católicos não têm o conhecimento. Nós temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento. Você sabe o que é que Paulo falou sobre isso? Abra em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Ontem um irmão falou para mim assim, pastor, olha, eu vou logo avisar o senhor, mas avisar a mim? Ninguém tem que me dar satisfação nenhuma, não. Você não precisa chegar para mim, vou faltar amanhã. Ué, o culto não é para mim, é para Deus. Se tem que dar satisfação, tem que dar a Deus. Senhor, eu quero avisar para o Senhor que não vou obedecer o teu mandamento amanhã. O senhor me desculpe, mas amanhã não dá. Aí eu quero ver o cara ser peitudo e fazer isso. Que dar satisfação ao pastor é mole, né? E quando pega o pastor numa veia boa, só ouve, no anais, tá, o cara falou, eu digo, e onde é? Não, é aqui, 50 quilômetros. A pessoa tem automóvel. O que é 50 quilômetros? Hã? Nada. Nada. Para quem usa ônibus não é nada e para quem tem transporte próprio. Nada. Quantos quilômetros dá daqui para onde o senhor mora, irmão Daniel? 36 quilômetros aqui. Então não é nada. O senhor vai de ônibus, né? Que o seu carro fica com a sua filha, né? Com os seus filhos, né? O senhor usa ônibus. Aí eu, tá bom. Tá bom. Né? Fazer o quê? Veja o que Paulo diz aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é
vão. Você está vendo? Deu para entender? Sempre firme, inabalável, nada te afasta de fazer o que Deus está mandando. Sempre abundante, sempre fazendo além do que é para ser feito. Sempre fazendo além do que Deus está mandando. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Por que não é vão? Sabe por quê? Abra em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Mateus, capítulo 16, versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. No versículo 24, Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser um seguidor meu? Tome a sua cruz e me siga. Vida cristã é vida de carregar cruz. Quantas cruzes eu já carreguei ao longo do meu ministério, meu irmão? E vou continuar carregando. Até o último dia de vida desse corpo de carne, eu sei que eu vou ter que carregar muitas cruzes. Às vezes a cruz é leve. Às vezes é leve, dá para carregar numa boa, tranquilo. Mas às vezes, meu irmão, é extremamente pesada. Difícil de carregar. Exige um esforço sobre-humano. Quantas cruzes pesadas eu já tive que carregar. E vou continuar carregando. O que é que diz aqui? No Senhor, o vosso trabalho não é vão. Por isso eu tenho uma consciência muito grande, irmãos, de que tudo que eu faço, eu estou fazendo para Deus. Eu não estou fazendo para mim. Eu não estou fazendo para vocês. Eu estou fazendo para Deus. Só que eu faço para você porque você representa Deus. Então eu tenho essa consciência. Essa igreja não é um comércio, que eu sou o dono do comércio. Isso não é meu. Eu posso morrer agora, não posso aqui em cima do altar? Posso. Outro vai ter que tocar o barco. Alguém vai ter que assumir e tocar o barco. E vai em frente. A igreja é dele, a obra é dele. Por isso que eu sou um servo perseverante. Eu nunca mudo a minha confissão. Eu nunca mudo o meu ânimo. Não importa se a situação é boa, se a situação é má, se é fácil, se é difícil, se é perto, se é longe. Eu não fujo dos problemas, eu enfrento tudo. Eu sou um homem perseverante. Eu sou um homem determinado. Absolutamente. Será que se eu não fosse, eu seria o pastor que eu sou? Você acha que é fácil todo mês eu passar 15 dias longe da minha mulher e de meus filhos? Não tem lugar melhor do que a nossa casa. Você pode ficar no hotel mais luxuoso do mundo, na suíte presidencial, onde só fica os magnatas do petróleo. Você pode ficar. Não se compara com a sua casa. Por mais simples que a sua casa seja. Aquele teu quarto, aquele teu colchão, tua cama, teu cantinho, aquilo vale ouro. É ou não é? Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil ser mulher de pastor? Olha a pastora Sandreli ali. Pergunta para ela se é fácil. Ficar 15 dias sem o marido dentro de casa. Além de ser esposa, tem que ser mãe, tem que ser pastora. Olha a carga que fica nos ombros dela. Viu, Juliana? Tiago, capítulo 5. Aí.
Tiago capítulo 5, versículo 11. Ele diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele está dizendo, olha, nós consideramos felizes os que perseveram firmes. Tem gente que na primeira dificuldade já desanima, já desiste, né? Quem não persevera firme não é feliz, está aqui, ó. No primeiro contratempo já quer sair da igreja, já desiste de Deus, desiste de tudo. Quer dizer, são pessoas instáveis, né? Um dia ama, outro dia não ama. Um dia a pessoa está bem-humorada, no outro dia está mal-humorada. Um dia ela está cheia de fé, no outro dia está para baixo. Parece o irmão Danilo, né, Jeane? Que coisa, né? Um dia está bem, outro dia... Um homem daquele tamanho, rapaz. É? Um dia tá... E aí, irmão? Firme, firme é firme, pastor. Firme. Passa uma semana, o homem está prostrado, tá? Entendeu? Não é feliz. Está aqui escrito. Está na tua Bíblia, não está? No livro do profeta Oséias. Capítulo 6. Versículo 4. Vou mostrar para você que Deus abomina quem tem esse tipo de conduta. Oséias capítulo 6, versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. O amor de vocês, Deus está dizendo, é como a nuvem da manhã. Quando o dia vai amanhecendo, tem nuvens, né? Daqui a pouco o sol vai brilhando, as nuvens somem. É como o orvalho da madrugada. Logo passa o orvalho. O sol vem, seca todo aquele orvalho e fica tudo seco. Isso assim é o amor de vocês. Não tem gente que é assim? Tem ou não tem? Tem. Irmãos, Deus quer homens e mulheres fortes. Deus quer um povo verdadeiramente preparado para a sua obra. Um povo que não recua, um povo que não se dobra, um povo que não se deixa vencer por nenhum obstáculo, por nenhuma dificuldade. É esse o povo que Deus quer. O profeta Ageu, capítulo 2, versículo 4. Olha o que o Senhor fala aqui. Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Qual é a ordem, qual é a exigência de Deus, qual é a ordem de Deus? Ser forte, trabalhem. Um povo forte e trabalhador. Amém? Povo forte e trabalhador. Para a gente caminhar para o finalzinho da mensagem, deixa eu abrir a Bíblia e você abra também em Efésios. Falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a submissão às autoridades constituídas. Efésios capítulo 6.
versículo 5 em diante. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Olha, ele está dizendo, vocês, servos, sirvam ao Senhor de vocês, aquele Senhor segundo a carne, na igreja, o pastor, no teu trabalho, o teu chefe, o teu gerente, o diretor da tua empresa. Sirvam a eles com temor e tremor, como a Cristo. Como se você estivesse servindo a Cristo. Porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. Seja ela boa, seja ela má. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Obedecer ao Senhor, segundo a carne, como se estivesse servindo ao próprio Cristo. Não apenas na presença para agradar o chefe. O chefe está presente. Ah, não, agora eu vou fazer. O que é que eu tenho que fazer? Na igreja, né? E o pastor chegou. Aí o cara fica alerta, fica ativo, corre, faz tudo rápido. O pastor está ausente. O que era para fazer em 10 minutos, leva 15 dias e não faz. Pastor chegou, deu uma chamada, em 10 minutos se faz. Está errado. Está fazendo para agradar o homem. Não está fazendo para agradar a Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Então uma pessoa que serve dessa forma, que Paulo está falando aqui, vai receber de Deus o quê? Recompensa. Vai ser receber de Deus recompensa. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros. Que coisa difícil, hein? Servi uns aos outros. Eu sirvo a você, você me serve, você serve ao irmão, o irmão te serve. Nós somos servos também um dos outros. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Um pouco atrás, nesse mesmo livro, essa mesma epístola, no capítulo 3, versículo 8, o Espírito Santo diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, aleluia, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é uma pessoa compadecida? Pessoa que tem compaixão. Então Deus está dizendo que a nossa amizade tem que ser uma amizade de irmãos, fraterna. Aquela amizade, sabe? Irmão é irmão, meu irmão. Não tem jeito de deixar de ser irmão. Aquela coisa afetuosa, aquela amizade sem malícia, aquela coisa perdoadora. Irmão faz cada uma com a gente, né? E a gente às vezes faz cada uma com o irmão. Irmão na carne, irmão de sangue, estou dizendo. E não acaba no final das contas ficando tudo bem?
Você já viu na igreja como é que é diferente? Às vezes uma bobagemzinha à toa, acabou a amizade fraterna. Ficam como se fossem dois inimigos, sabe? Você percebe que fica um ranço dentro do coração da pessoa que não sai nem se tomar a 10 com soda cáustica. Não foi o suco a 10 que saiu aí com sabor maçã, né? Maçã, né? Então o cristão tem que ser misericordioso, tem que ser humilde. Você sabe qual é o momento que eu acho melhor para ver com clareza se a pessoa é humilde? É quando a pessoa é repreendida. Ou por motivo justo, ou por motivo injusto. Olha, é um teste tremendo. Quando a pessoa é repreendida, ou justamente ou injustamente. A pessoa que é humilde, ela aceita a repreensão, ela até agradece de coração mesmo. Ela reconhece que errou. Mesmo que ela esteja certa, ela diz, não, tudo bem. O senhor está falando, pastor, amém. Ou para o irmão, seja lá para quem for, sabe? Mesmo que seja de uma maneira injusta. A pessoa que não é humilde, mesmo quando ela está errada, ela não admite a repreensão. Ela tem sempre a desculpa. Não, mas é por causa disso, é por causa de fulano, é por causa de Beltrano, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Ela fica argumentando, sabe? Não tem humildade nenhuma. E ele diz mais aqui, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Pedro diz também, deixa eu mostrar, já que estamos aqui, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ele diz que, qual é a glória que há, se você errou e você recebe uma punição pelo erro? Mas recebe, você mereceu, você errou. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Você não fez nada de errado, você está cheio de razão, mas alguém fez um julgamento errado e descarregou em cima de você. E você suporta aquela injustiça com toda a paciência. Ele diz, isso é grato a Deus. Isso gratifica a Deus, porque mostra que você é uma pessoa espiritual. Porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Quer dizer, quando ultrajado, não ultrajava. Quando maltratado, não revidava. Simplesmente ele dizia, eu coloco nas mãos de Deus. Não sou eu que vou tomar providência. Está injusto, isso não está certo, eu não errei, estou sendo chamado a atenção, não tem problema. Está na mão de Deus, Deus está vendo, está tudo certo, tranquilo, o cara não fica zangado, entrega tudo nas mãos de Deus e deixa Deus colocar as coisas nos seus devidos lugares. E eu termino com Romanos, capítulo 14, versículo 12. Paulo diz, assim pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Olha, a responsabilidade é individual. Eu vou prestar contas de mim mesmo a Deus. Minha mulher vai prestar conta dela mesma a Deus. Meus filhos, cada um deles, vão prestar conta de si mesmo a Deus. Você vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não é coletivo. Cada um vai ter que chegar diante do juiz de toda a terra e prestar conta de si mesmo a ele. Amém?
E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus.